Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de comentar com vocês rapidamente, indicar para vocês as melhores leituras que eu fiz no ano de 2022. Esse é o meu vídeo de leituras excelentes do ano de 2022. Bom, gente, hoje é aquele dia que você pega o seu caderninho ou abre a sua wishlist da Amazon e vai acrescentando lá os títulos que interessam pelo que eu vou comentar aqui no vídeo, porque esse é um daqueles vídeos roubados em que eu já filtro pra vocês quais são as melhores leituras que eu fiz no ano de 2022. E são muitas, eu acho que eu separei aqui 18 leituras, bem variadas, tem ficção, tem não ficção. Aliás, acho que eu vou dividir o vídeo assim, tá? Eu só queria lembrar aqui que esses livros não estão ranqueados, então eu não tô indo em direção ao primeiro lugar, vai ser uma ordem meio aleatória aqui que eu vou mostrar pra vocês. Não são necessariamente livros lançados em 2022, mas foram livros que eu li no ano de 2022. E alguns deles têm vídeo específico de resenha. Caso tiver, eu vou deixar nos cards e no box de descrição, tá? Nem sempre todos cabem nos cards, mas sempre tem os links aí no box de descrição. E por falar em link no box de descrição, você já sabe, quem me acompanha por aqui, que eu tenho um link de parceria com a Amazon. E caso você se interesse por adquirir qualquer um desses livros, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que sempre fica aí no box de descrição, porque comprando por esse link você não paga nada mais pela compra e eu recebo uma pequena comissão pela venda. E aproveitando aqui que eu tô pedindo para vocês usarem o link, também vou pedir para vocês já deixarem um joinha no vídeo, se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, ativarem o sininho, que agora em janeiro a gente tá fazendo as retrospectivas do ano de 2022, eu tô passando para vocês essas listas de melhores leituras do ano, também tem vídeo de leituras favoritas de 2022, as favoritas também poderiam estar inclusas aqui nesse vídeo de leituras excelentes, tá? A diferença é que as favoritas me atingiram de um jeito muito emocional e entraram pra minha lista de favoritos da vida. E essas que eu vou apresentar pra vocês hoje não necessariamente entraram nessa lista dos favoritos da vida, mas entraram pros favoritos do ano. E aliás, muitas delas eu acho que se eu relesse entrariam pros favoritos da vida. Então vamos começar, que eu não quero que o vídeo fique muito longo. Eu vou começar por dois livros que não se encaixam nem como ficção, nem como não ficção, tá? O primeiro deles é este livrinho de bolso da editora Fósforo, chamado O Cometa, do W.E.B. Du Bois, e seguido por um texto da Saidiya Hartman, chamado O Fim da Supremacia Branca, tradução de André Capilé e de Cecília Floresta. Este pequeno grande livro é uma mistura de ficção e não ficção. Então aqui nós temos o primeiro texto do W.E.B. Du Bois, ou Du Bois, né? Não sei como é que se pronuncia o nome dele direito. Que é uma ficção, é um conto em que um cometa vai atingir a Terra. E isso quase acontece, na verdade o cometa passa próximo da Terra e os seres humanos ali ao redor morrem. E a gente acompanha a história de um homem negro que trabalha num banco, num bairro rico de Nova York, e que consegue se salvar dessa morte pelo cometa, porque ele vai pro subterrâneo na hora e consegue se salvar. Então ele se vê sozinho na Nova York, com todo mundo morto ao redor, ele, um homem negro, e ele vai se encontrar com uma mulher branca, loira, rica, em outra parte da cidade, e aparentemente eles são os dois únicos que sobreviveram. E ela tem essa barreira racial, de classe, de gênero em relação a ele, mesmo só tendo os dois ali naquela sociedade. Mas o que mais gostei foi realmente o segundo texto da Saidiya Hartman, O Fim da Supremacia Branca, que é um ensaio, então ele é mais de não ficção, embora tenha momentos em que ela retome o conto O Cometa numa forma um pouco ficcional. E ela vai atualizar, porque esse conto O Cometa foi escrito há 100 anos. Então ela vai tornar explícitas muitos mecanismos racistas que estão expostos no conto O Cometa, mas de uma forma mais implícita. E, gente, o texto dessa mulher é incrível e magnífico, então fica essa dica aí pra vocês. Esse foi uma vitória pessoal pra mim e, além de tudo, eu gostei muito da leitura. O livro Ilíada, do Homero. Essa minha edição é da Ubu e do SESI, e a tradução é do Christian Werner. Como vocês sabem, a Ilíada é um dos livros fundadores do Ocidente, entre aspas, se é que isso existe, mas ele é um dos livros mais importantes da cultura grega.
Eu tinha medo de ler a Ilíada, ele é um poema épico, então ele é um poema bem longo. Olha só a grossura do livro. Mas ele foi surpreendentemente fluido para mim. Mas em grande parte isso é mérito do clube Isto Não É Filosofia, clube de leitura, comandado pelo Vitor Lima e pela Evelyn Lima. E muita gente bacana participa desse clube, então a gente leu em conjunto e foi discutindo as partes, foi tirando dúvidas. O Vitor Lima faz um roteiro de leitura pra gente, um guia de leitura, e eu acho que isso facilitou muito a minha vida, me fez entender mesmo a Ilíada, não só a importância dela, mas a beleza desse livro, né, desse texto, a força que ele tem, e me fez conhecer personagens fundamentais para qualquer um que quer estudar e usufruir da literatura, como por exemplo Aquiles e Heitor. Então aqui a gente acompanha um fragmento da Guerra de Troia, em que Aquiles fica irado com Agamenon, que é o comandante dos gregos, e Aquiles está do lado dos gregos na guerra, e o Aquiles se retira da guerra. E é nesse momento que os troianos começam a conseguir fazer virar o jogo. Então Agamenon fica meio desesperado para fazer com que Aquiles volte à guerra, porque Aquiles é o herói dos heróis, né? Ele é o mais forte de todos, o melhor guerreiro, e ele é o único que pode salvar essa guerra para os gregos. Então, basicamente, essa é a história, caso alguém não conheça, que eu acho difícil. Vamos aos livros de não ficção agora. Tem história, memória, filosofia. Primeiro eu quero indicar para vocês este livrinho da LPM Pocket, chamado Pré-História, uma breve introdução, do Chris Gosden. Esse livro eu li por causa do Sapiens, que foi um livro que eu não gostei tanto em termos de história, de rigor histórico. E a parte mais instigante do Sapiens para o leitor, eu acho, é o da pré-história. E esse livro aqui, ele é muito mais honesto em relação à pré-história do que o Sapiens, porque ele é escrito por um arqueólogo, e aqui a gente consegue ver o quanto é difícil estudar pré-história por conta da falta de vestígios ou da condição que os vestígios chegam pra gente, os fósseis, a cultura material e etc. Mas ao mesmo tempo, o quanto a gente tem novas ferramentas para lidar com isso, novas tecnologias, GPS, drone, tudo isso possibilita um mapeamento 3D, coisas desse tipo. Então, esse livro é uma introdução muito legal para quem quer saber mais sobre pré-história. Ele tenta dar uma descentralizada em relação à Europa também. Então eu achei, para um livro de bolso, eu achei bem completinho e muito bacana. Linguagem acessível, vale a pena. A tradução é da Janaína Marco Antônio. Em 2022 eu adorei ler um livro de memórias que foi O Lugar, da Annie Ernaux, pela editora Fósforo. Tradução de Marília Garcia. Foi o primeiro livro da Annie Ernaux que eu li. E em 2022 ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Então eu tenho outros aqui dela para ler já e tô bem empolgada. Nesse livro ela fala da relação dela com o pai, mas a Annie Ernaux, ela não conta só uma memória pessoal, ela acaba entrelaçando isso com algumas questões, principalmente de classe, ali na França, no entreguerras e o pós-Segunda Guerra Mundial também. E nesse livro ela sente um distanciamento do pai, porque ela vira professora e o pai dela é um proletário que tem raízes camponesas e que consegue uma ascensão social, mas ele ainda tem uma mentalidade camponesa e para ele isso é um motivo de muita vergonha, e ela tá nesses círculos mais intelectualizados. Então é um livro muito sensível, sem ser piegas, porque a linguagem da Annie Ernaux é bem direta, mas eu gostei muito e mal posso esperar para ler os outros dela. Também gostei muito de ter lido o 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, de Jonathan Crary, da coleção Exit, que é publicada pela editora Ubu. A tradução é de Joaquim Toledo Júnior. Esse livro, eu gostei principalmente do início dele, em que ele fala como o sono é quase como se fosse a fronteira final do capitalismo. O capitalismo conseguiu penetrar em todas as áreas da nossa vida, a ideia de que nós temos que produzir e consumir o tempo todo, exceto no sono, por enquanto. Então ele vai explorar muito essa ideia e vai falar de um monte de coisa, da aceleração dos ritmos, da importância que a televisão teve nesse processo todo, do neoliberalismo e do desmantelamento de algumas formas de vida comunitárias. Então tem um monte de discussões bastante filosóficas aqui envolvidas, mas também sociológicas, artísticas, né, estéticas.
Então, recomendadíssimo. Este que eu estava no aguardo que fosse lançado no Brasil, e foi em 2022, o livro Grande História Visual da Filosofia, de Masato Tanaka e Tetsuya Saito, pela editora Planeta, tradução da Janaína Marco Antônio. É um livro todo ilustrado, e ele é todo ilustrado mesmo. Eu já tinha mostrado aqui em vídeo pra vocês, e teve gente que achou que fosse, assim, ter algumas ilustrações de vez em quando. Mas não, todas as páginas dele são ilustradas, tá? É um livro de desenhos, e nesses desenhos, o autor e o ilustrador explicam esquematicamente vários conceitos-chave da filosofia, principalmente da filosofia ocidental. Então, abri aqui na página do Kierkegaard, tem sempre o bonequinho, e ele vai explicar o que é existencialismo através do desenhinho, subjetividade, esse tipo de coisa. O que é epistemologia, o que é substância, a navalha de Occam, metafísica, a teoria da reminiscência. Então, assim, são vários conceitos filosóficos clássicos explicados de um jeito visual, de um jeito imagético. E para mim, como professora, isso é um prato cheio, porque pode tornar didática uma explicação ou servir de revisão também. Depois que a gente já explicou com palavras, você mostrar numa imagem pode consolidar bem aquele conceito na memória do aluno. Então eu adorei essa publicação da editora Planeta. Outro que eu adorei ter lido foi o livro Banzeiro Ocotó, da Eliane Brum, publicado pela Companhia das Letras. Foi um livro que eu li com o Clube Leia Latinos e a discussão foi ótima, a leitura foi muito impactante. O livro não está aqui comigo porque eu emprestei para minha mãe ler. E é um livro que mistura muitos gêneros diferentes. Ele é de não ficção, porque a Eliane Brum é jornalista. Então o livro, ao mesmo tempo, ele vai ser informativo em relação à Amazônia, a situação grave em que a Amazônia se encontra, seja ecologicamente, seja socialmente, porque a violência lá está muito grande, e isso a Eliane Brum vai denunciar no livro. Mas ao mesmo tempo ela mistura ali as memórias dela, as sensações que ela tem, porque ela largou tudo que ela tinha aqui no Sudeste para ir morar na cidade de Altamira, no Pará, que é uma das cidades mais violentas do Brasil. Fica ali na fronteira agrícola, tem floresta amazônica. Então é um livro muito impressionante, a escrita da Eliane Brum é vívida, ela mexe com a gente, você vê que ela tá falando do fundo ali das vísceras dela. E nesse livro ela faz uma defesa da floresta amazônica e dos povos floresta, que são os povos que estão ali, não vivem sem a floresta e protegem a floresta ao mesmo tempo. Povos indígenas, quilombolas, povos ribeirinhos e etc. Livro maravilhoso, todo brasileiro deveria ler. E eu vou deixar para vocês o link para esse vídeo que eu fiz uma resenha, eu fiz questão de fazer resenha, porque eu acho que esse livro precisa ser mais conhecido por nós leitores, principalmente nós que vivemos nessa bolha. No meu caso, é uma bolha, a bolha do Sudeste, a bolha urbana. É uma maneira, assim, incrível de conhecer um Brasil profundo ao qual a gente quase não tem acesso. Mas que a gente depende muito dele também, né? Mais um livro de não ficção, o último de não ficção que eu tenho para indicar para vocês, que ficou entre as minhas leituras excelentes do ano, é o livro Independência do Brasil, do João Paulo Pimenta, pela editora Contexto. Esse livro faz parte da coleção Temas Fundamentais, que é uma coleção escrita por especialistas, mas para um público amplo. Então são livros curtos, olha só, ele é pequenininho, e que servem para o leitor se localizar em relação a um tema. Nesse caso, o tema da independência do Brasil. Então aqui você vai ler não só sobre os acontecimentos que levaram à independência do Brasil, o que aconteceu, então o contexto histórico mesmo, quanto o João Paulo Pimenta ele consegue jogar problematizações muito importantes, porque a história ela não é simples, então ela não é de uma forma só, ela não possui uma única narrativa, e geralmente a gente aprende a narrativa oficial, a narrativa que ficou consagrada. No caso da independência, é o Dom Pedro lá às margens do Ipiranga gritando independência ou morte. Mas em volta disso tem muita coisa. Como é que a população participou ou não da independência? Que atores estavam jogando ali para que a independência acontecesse? Será que a independência foi reconhecida rapidamente? O que precisou para a nossa independência ser reconhecida? Como o Brasil se encaixa no contexto mundial dessa época? Então são muitos aspectos que às vezes a gente deixa de lado,
e que nesse livrinho aqui já nos dá uma visão bem panorâmica, bem bacana do processo de independência do Brasil. Agora vamos aos livros de ficção, e eu quero começar pelo Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri, um livro que participou da Copa Literária aqui no Redemoinhando. Eu aproveitei que teve a Copa do Mundo de Futebol, fiz aqui a Copa Literária, inspirada na Copa Literária da Lilica, do canal Comparando Livros. Então, se você quiser assistir a minha Copa e a Copa da Lilica, os vídeos estarão aí no box de descrição. E a Copa Literária foi um campeonato de contos. Na verdade, um campeonato de livros de contos, que foram indicados por amigos meus booktubers. E o Intérprete de Males foi indicado pelo Darwin, do canal Seleção Literária, e ele foi o vencedor da Copa Literária. Eu achei os contos desse livro muito sensíveis, delicados, que retratam muito as relações humanas, e também misturado com um contexto um pouco indiano ou de imigrantes indianos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Porque esse é o background da própria autora, da Jhumpa Lahiri. Ela tem pais indianos, se eu não me engano, e ela é cidadã, agora eu não lembro se é norte-americana, dos Estados Unidos, ou se é inglesa. Mas ela traz esse contexto pessoal dela para a ficção dela, o que dá um ar diferente, né? Um ar mais específico para alguns temas que são universais em muitos casos. Então, um livro muito bonito. Eu vou aproveitar para indicar outros 2 da Copa Literária que também participaram e que por pouco não ganharam. Um deles é o Erva Brava, da Pauline Tort, pela editora Fósforo. Este foi indicado pelo Humberto, do canal Primeira Prateleira, e a Pauline Tort é uma autora do Distrito Federal, ela é de Brasília, e esse livro traz contos sobre uma cidade fictícia chamada Buriti Pequeno, e aqui a gente vê um monte de situações, de personagens diferentes, mas sempre nessa mesma cidade, no Cerrado brasileiro. E que livro incrível, muito cheio de contrastes. A Pauline Tort consegue fazer o leitor usar os sentidos, ela descreve muito bem as coisas sem ser cansativo, o que faz com que o leitor mergulhe naquele cenário, naquela história, entenda os personagens. E eu achei um livro maravilhoso, leiam. E o outro da Copa Literária que eu tenho para indicar para vocês é Os Emigrantes, do W.G. Sebald, pela Companhia das Letras. Tradução de José Marcos Macedo. Esse foi indicado pela Luana, do podcast Abstração Coletiva. E é um livro muito diferente dos outros. Ele não é um livro de contos, ele é um livro de novelas, que são narrativas um pouco mais longas do que contos. E ele é um livro muito melancólico. O autor é alemão, e essas histórias se passam tendo alguma relação com a Alemanha, na maioria dos casos. Mas são 4 histórias que contam sobre personagens que estão tentando lidar de forma indireta com consequências da guerra, e principalmente da Segunda Guerra Mundial. Mas é um livro bem descritivo, como eu disse, muito melancólico. Você vai sentindo essa tristeza, um pouco da nostalgia do passado, que você não pôde viver por conta da guerra, sabe? Você é o personagem. E é um livro um pouco difícil de digerir, por conta desse peso que ele tem, mas é muito, 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 muito bom. Temos não um, mas 2 Saramagos dessa vez na lista. Um deles, A Jangada de Pedra, pela Companhia de Bolso. Esse foi uma releitura para mim. Era o meu livro do ano no meu projeto Todo Saramago. Em breve vai sair resenha para vocês. Basicamente é a história da Península Ibérica que se descola do resto da Europa e começa a navegar pelo Oceano Atlântico numa velocidade muito frenética. E então é como se uma parte do continente europeu virasse uma jangada de pedra, essa é a ideia. Mas o que eu acho mais precioso nesse livro são os personagens. É o encontro dos personagens, a viagem que eles fazem e como as coisas vão se resolver ou não. E o outro Saramago, também é uma releitura para mim, As Intermitências da Morte, pela Companhia das Letras. Lemos para o Piquenique Literário, e é um livro maravilhoso. Para mim é um livro que tem 2 metades, eu sei que nem todo mundo concorda com isso, mas eu acho que a primeira metade é uma metade em que a gente observa tudo de longe, como a sociedade se comporta diante de uma determinada situação, que eu já vou explicar qual é. E a segunda parte, a gente tem um foco em personagens muito maior. É como se você pegasse uma lupa e observasse 2 personagens específicos e como eles lidam com toda essa questão.
Que questão, que situação é essa? A morte, num determinado dia, deixa de agir dentro das fronteiras de um país. A gente não sabe que país é, um país genérico, não tem nome, mas a morte meio que entra em greve nesse país. E a gente vai vendo, então, na primeira metade, como é que as autoridades lidam com tudo isso, como é que a população lida com isso. Muita gente fica otimista, porque é como se nós fôssemos os escolhidos para não morrer mais. Outras pessoas ficam bem desesperadas, porque não morrer é algo grave, né? Mas aos poucos isso vai virando uma bola de neve, vai virando um turbilhão, porque as pessoas que deveriam morrer não morrem. Pessoas que sofrem acidentes, pessoas muito, muito velhinhas, doentes, e que já não têm mais como sobreviver, continuam vivas. Então elas não podem ser enterradas, elas precisam continuar sendo cuidadas, elas continuam ocupando leitos de hospital. Então esse problema só cresce. E a primeira metade é a gente vendo os políticos, a imprensa, as empresas lidando com todo esse problema. E na segunda parte, os personagens, que pra mim foi o melhor. Assim, eu acho que o Saramago, ele é sutil e muito cuidadoso com os personagens que ele cria. Sempre são personagens emocionados, assim, intensos, em termos de sentimentos. E eu acho que a segunda parte ela é mais filosófica. Então a primeira parte é como se fosse mais sociológica e a segunda parte mais filosófica, existencial. Eu adorei a releitura porque eu não lembrava da segunda parte do livro e pra mim fez o livro ficar muito rico. Outra releitura que eu fiz para o Piquenique Literário foi o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, pela Companhia das Letras. A primeira vez que eu li As Meninas, eu não gostei tanto. Eu achei um livro muito parado, um pouco sem sentido, talvez, sem nenhum apelo. Um livro um pouco chato, vamos colocar assim. Mas na releitura eu gostei mais. Muito mais, tanto que o livro tá aqui entre as melhores leituras do ano, né? Eu fiz todo um vídeo falando dele, do porquê eu acho que ele é chato ou não é, tá? Eu coloquei os dois aspectos. Ele tem um fundo político importante, ligado à ditadura militar no Brasil. E eu acho que principalmente ele é um livro recompensador para quem vai até o final. Eu acho que tem um determinado momento do livro, lá pro final, em que o livro ganha ímpeto e ganha um ritmo diferente e muito mais dinâmico, mais rápido do que mais da primeira metade, assim. Mas vale a leitura para os fortes. Esse aqui é para os persistentes. Também quero indicar para vocês um que eu acho que todo mundo já indicou, mas eu só li em 2022, o livro Torturado, do Itamar Vieira Júnior, pela editora Todavia. Também li para o Piquenique Literário. E eu não sabia se eu ia gostar do livro. Geralmente, quando o livro é muito falado, eu fico com o pé atrás, que foi o que aconteceu, mas eu gostei mesmo assim. Não acho que é um livro perfeito, formalmente, mas eu acho que ele é um livro muito agradável de ler. É um livro que tem muitos pontos fortes, personagens cativantes, uma história que você quer acompanhar, e tem um aspecto social embutido aí que também é impactante. Fala sobre uma comunidade quilombola, no começo a gente nem sabe disso, mas é uma comunidade quilombola, a maioria das pessoas ali é negra, tem uma religião, que eu não sei especificar exatamente qual é, mas é uma religião afrodescendente, vai perpassar questões de classe, questões de gênero também, e conta a história de duas irmãs que vivem nessa terra, que era da comunidade delas e passa a não ser. As pessoas que moram ali passam a ser funcionárias, entre aspas, de proprietários de terra, mas a gente sabe que é um trabalho muito próximo do trabalho escravo. Então é um livro que acaba discutindo um monte de coisas dentro de uma história, e a leitura é muito agradável, ela é muito gostosa. A linguagem que o Itamar Vieira Júnior consegue colocar no livro é um respiro no meio de algumas leituras pesadas. E para finalizar, 3 livros latino-americanos de peso. Primeiro, o Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampuero, pela editora Moinhos, tradução da Silvia Massimini Félix. Esse livro eu li para o Clube Leia Latinos, da Jéssica Matos. É um livro de contos dessa autora equatoriana. Eu fiz vídeo para ele também, porque é um livro que me impressionou bastante. É um livro que trata muito de violência, de família e de mulheres. É um livro bem forte também na maneira que a autora escolhe tratar desses temas, porque ela é bem direta, bem objetiva. Então essa é uma latino-americana pra gente ficar de olho.
Eu quero muito ler outras coisas dela. Assim como eu quero ler muito mais coisas da Giovanna Rigueiro, porque eu amei o livro Terra Fresca da Sua Tumba, uma coedição das editoras Incompleta e Jandaíra, cuja tradução é da Laura Del Rey. A Giovanna Rigueiro é boliviana e esses textos são muito maravilhosos. Esse livro tá na eminência de virar favorito meu. Se eu ler mais uma vez, ele vira favorito. Ele fala muito sobre a morte, ele também fala sobre violência, mas eu achei as histórias aqui muito originais. Ela sempre tem um aspecto peculiar, diferente das outras. E eu não tenho muito o que falar sobre ele, assim, sem dar spoilers, porque, como eu disse, cada conto é muito diferente do outro. E talvez a única linha que os una seja essa questão da morte, mas que aparece de jeitos muito diferentes também nesses contos. Leiam, que vocês não vão se arrepender. E pra fechar o ano de 2022 com chave de ouro, não posso deixar de indicar pra vocês outro que vai entrar pros meus favoritos em breve, quando eu reler, que é o livro Pedro Páramo, do Juan Rulfo, publicado pela José Olímpio, cuja tradução é do Eric Nepomuceno. Esse eu li pro clube As Veias Insólitas da América Latina e foi uma explosão na minha cabeça, porque é um livro cheio de mistério, é um livro muitíssimo bem ambientado. Eu acho que o ambiente que o Juan Rulfo consegue criar aqui para a cidade de Comala é assim um absurdo de bem feito. É a história do Juan Preciado, que promete para a mãe dele, no leito de morte dela, que ele vai procurar o pai dele, que ele nunca conheceu, mas que ele descobre que é uma espécie de coronelzão ali nesse vilarejo, que é Comala. Então ele vai até Comala para entender quem é o pai dele. Só que chega lá, Comala é muito estranha. Comala é um vilarejo onde se ouvem vozes, onde tudo é muito quente, tudo é muito sufocante. E ele vai começar a ouvir depoimentos sobre o pai dele, que é o Pedro Páramo. É isso que eu vou dizer sobre o livro. Tem muitas coisas aqui embutidas, tem muitos spoilers também sobre esse livro, mas leiam. Gente, fechei. Essa lista de livros, leiam sem medo. Se você gostou, assim, dos comentários, da sinopse, leiam. Todos eles valem a pena, caso você se interesse, claro, pelo tema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham pegado muitas dicas aqui. Me contem nos comentários quais foram as suas 3 melhores leituras de 2022, porque eu também quero pegar dicas com vocês. E como eu já disse, não esquece de deixar um joinha, que me ajuda muito, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E fique por aqui que a gente vai ter mais vídeos em janeiro, fazendo retrospectiva de leituras, balanço de leituras, né, que são as estatísticas. E eu quero conversar com vocês sobre as minhas metas para 2023. Então vem aí os vídeos nas próximas semanas. Um beijo, até o próximo, tchau!